Olá, meu amado irmão, minha amada irmã, que a paz do Senhor Jesus esteja com você. E eu quero lembrar, viu, irmão e irmã, que próxima semana nós teremos no Clube Nacional em Jundiaí, do dia 7 ao dia 13 de março, teremos o nosso poderoso Cerco de Jericó. Será a primeira vez que eu estarei celebrando, presidindo os poderoso Cerco de Jericó pela Igreja Anglicana, na Igreja Anglicana, a nossa igreja. Tá bom? E se você quiser conhecer a nossa igreja, conhecer a Igreja Anglicana, conhecer a Associação Leão de Judá, conhecer o reverendo Wilson, ou o padre Wilson, como queiram me chamar, basta entrar no nosso site www.webtvleondejudá.com.br, tá bom? www.webtvleondejudá.com.br. Irmãos, voltando agora um pouco à história que nós começamos ontem, capítulo 16 do livro dos Atos dos Apóstolos, a partir do versículo 16. Diz a palavra de Deus que havia uma moça que tinha um espírito adivinhador, era um demônio, que enganava as pessoas, que dava muito lucro aos senhores daquela moça. E diz a palavra de Deus que Paulo, num determinado momento, ordenou ao espírito que estava naquela moça: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Ora, se fosse agradável a Deus a adivinhação, seja ela qualquer tipo de adivinhação, então Paulo não teria expulsado aquele demônio, concorda comigo? Não, teria deixado ele lá. Mas não. O que Paulo fez? Paulo expulsou em nome de Jesus Cristo. Retira-te dela. E o demônio saiu na mesma hora. Vejam o poder do nome de Jesus. Vejam o poder do nome de Jesus. E o próprio Jesus, ele nos ensina em Marcos capítulo 16. Aquele que crê, expulsa demônios no nome dele. Aquele que crê, impõe as mãos sobre os enfermos e eles ficam curados em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, é importante conhecer essa palavra. Porque o espírito adivinhador não era de acordo com a vontade de Deus. Não era a vontade de Deus. E a Bíblia diz que Paulo e Silas, por causa disso, foram jogados numa prisão na cidade de Filipos. É continuação do capítulo 16. Ora, eles foram jogados numa prisão, foram açoitados, foram acorrentados, eles ficaram machucados, com fome, com sede. Diz a palavra de Deus, olha, e depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Eles estavam açoitados, machucados, feridos. O que foi que Paulo fez de errado? O que foi que Silas fez de errado? Nada. Pelo contrário, Paulo e Silas fizeram bem. Aquela moça, libertando aquela moça daquele demônio, daquele espírito enganador, adivinhador. E porque fizeram bem, é claro, os senhores daquela moça ficaram revoltados, porque perderam o lucro, perderam a fonte de lucro, do dinheiro fácil, porque eles enganavam as pessoas. O diabo engana, o diabo é o pai da mentira. O Senhor Jesus, ele diz claramente no Evangelho de João, capítulo 8, no versículo 44, que o diabo é o pai da mentira. Ele é o inventor da mentira. Ele é mentiroso, irmãos. Por isso que toda vez que o demônio fala, Jesus manda ele se calar. Cala-te, mesmo que o demônio fale a verdade. Quando o demônio, por exemplo, no capítulo 1 de Marcos, o demônio diz: eu sei quem tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E Jesus diz: cala-te e sai. E ele teve que sair daquele homem. Por quê? Porque é o pai da mentira. Na boca de um mentiroso não pode haver a palavra de Deus. A palavra de Deus não pode ser misturada, não pode ser comparada à mentira, ao erro. A palavra de Deus deve ser proclamada na autoridade do Senhor, no poder do Senhor. Paulo e Silas foram jogados numa prisão na cidade de Filipos e diz a palavra de Deus, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus e os demais companheiros da prisão escutavam. Versículo 26, de repente, sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos.
Poder do louvor, meu amado, minha amada. Este é o poder do louvor. Por isso que na nossa igreja nós valorizamos o louvor, a adoração a Deus. Não apenas o cumprir um ritual, não. Não tem sentido cumprir normas, rituais, liturgia, se ali Deus não é adorado, glorificado e o povo de Deus não é envolvido também no poder do louvor e da adoração, porque a adoração a Deus, o louvor a Deus, liberta, quebra as cadeias, quebra as correntes, o poder do louvor. Quer um exemplo? Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 23. A Bíblia diz que toda vez que um espírito maligno, um demônio, amarrava o rei Saul, o que fazia Davi? Pegava a sua harpa, dedilhava louvores ao Deus Todo-Poderoso de Israel, e o poder do louvor, ministrado por Davi, fazia com que aquele espírito maligno fosse embora. Irmão, irmã, meu amigo, minha amiga, guarde o que eu vou falar agora. O demônio, ele não suporta permanecer no lugar onde existe o poder do louvor e da adoração a Deus. Onde há adoração a Deus, não existe força diabólica que possa resistir. Onde há adoração a Deus, o louvor a Deus, a libertação acontece. Olha aqui o que diz a palavra. Paulo e Silas estavam acorrentados à meia-noite naquela escuridão, feridos, famintos, sedentos, machucados, sangrando, mas eles louvavam a Deus. A Bíblia diz que pelo poder do louvor, aquele lugar se encheu da glória de Deus. Canta, irmão, louvores a Deus. Aprenda a colocar no seu carro, na sua casa, está trabalhando, está cantando louvores a Deus, está dirigindo, cantando louvores ao Senhor, está trabalhando, cantando louvores ao Senhor. É isso. Deus habita no meio dos louvores. Aquelas cadeias caíram por terra. Aleluia, glória a Deus, que lindo isso. E nós teremos a oportunidade de louvar a Deus durante uma semana, meu querido, minha querida. Você que é católico romano, católico anglicano, você que é da Assembleia de Deus, você que é da Igreja Batista, presbiteriana, não importa qual a denominação, porque placa de igreja não salva, quem salva é Jesus. Durante o cerco de Jericó, durante 7 dias, estaremos louvando, adorando, glorificando o santo e poderoso nome de Deus, o grande Jeová, o grande Deus poderoso, o Deus que ama, o Deus que é poderoso para libertar você. Está deprimido? Está triste? Está sentindo que a sua vida está amarrada? Você está açoitado pelos problemas? Você que está acorrentado pela tribulação? Cante louvores a Deus, como Paulo e Silas naquela prisão. E tenha certeza absoluta, as cadeias cairão por terra, em nome de Jesus. Breve intervalo, voltaremos com a palavra do Evangelho do dia. Amado, minha amada, meu amigo, minha amiga, que a paz do Senhor esteja com você e em você. Jesus é o príncipe da paz. Vocês sabem disso, não é? Jesus é chamado príncipe da paz. No livro de Isaías, no profeta Isaías, no capítulo 9, está escrito assim, olha, no versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. São os 4 títulos que Isaías, no capítulo 9, versículo 6, dá ao Senhor Jesus. É uma profecia de Isaías. Um menino nasceria e esse menino, sobre ele estaria toda a soberania, todo o poder. E esse menino seria chamado de Maravilhoso Conselheiro, porque ele tem toda a sabedoria, todo o conselho está nele. Deus Forte, esse menino é Deus e é Deus Forte. Pai da eternidade, porque Ele nos ama com amor eterno, e Príncipe da Paz. Então Jesus é o Príncipe da Paz. Todas as vezes que nós desejamos a paz do Senhor uns aos outros, nós estamos desejando justamente a paz do Senhor Jesus. Mas por quê? Esse costume tão lindo de desejar a paz do Senhor, a paz de Jesus uns aos outros. Porque Jesus é o Príncipe da Paz. Ele, no Evangelho de João, capítulo 20, quando ele ressuscita, primeira vez ressuscitado, né? Quando ele entra ali no cenáculo, onde os apóstolos estão reunidos ali, isso no domingo da Páscoa, já no domingo da Páscoa, eles estão fechados ali, com medo, né? Não viram ainda o Senhor ressuscitado, não tinham ainda experimentado Jesus vivo, e Jesus entra no meio deles, com as portas fechadas, Jesus entra, porque o corpo de Jesus é um corpo glorioso, que não está mais sujeito às leis físicas,
Então Jesus entra e a primeira coisa que Jesus faz, ele fala: a paz esteja com vocês. Jesus, o príncipe da paz, o portador da paz. Então, por isso que é importante que nós cristãos tenhamos esse costume de nos desejar a paz do Senhor uns aos outros, de desejar a paz do Senhor, a paz do Senhor Jesus, o príncipe da paz. Vamos para o evangelho de hoje, amado, amada. Está em São Lucas, capítulo 11, versículo 14 ao 23. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 11, versículo 14 ao 23. Disse Jesus: de outra feita, estava Jesus expelindo um demônio que era mudo. E aconteceu que, ao sair o demônio, o mudo passou a falar, e as multidões se admiravam. Mas alguns dentre eles diziam: ora, ele expele os demônios pelo poder de Beelzebul, o maioral dos demônios. E outros, tentando, pediam dele um sinal. E sabendo Jesus o que lhes passava pelo Espírito, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e casa sobre casa cairá. Se também Satanás estiver dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Isto porque dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebul. Ora, se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso, eles mesmos são os vossos juízes. Se, porém, eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Quando o valente e bem armado guarda a sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Sobrevindo, porém, o mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. Quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Palavra da salvação. Irmãos, irmãs, é impressionante como os fariseus, os doutores da lei, eles provocavam Jesus. É interessante como eles estavam constantemente provocando Jesus. Jesus expulsava demônios, Jesus curava enfermos, Jesus ressuscitava os mortos. Lembram no capítulo 5 do Evangelho de Marcos, quando Jesus ele vai até a casa de Jairo, o chefe da sinagoga, e lá a menininha, com 12 anos, filha de Jairo, está morta, tinha acabado de morrer. E Jesus disse: Talita cum, ou seja, menininha, levanta-te. E a menina se levantou. Lembramos aquele jovem filho da viúva na cidade de Naim, capítulo 7 de Lucas, quando Jesus parou o enterro e falou para aquela mãe viúva, mãe cujo filho único estava sendo levado para o cemitério. E Jesus diz: minha filha, não chore. Se aproximando do esquife, tocou no defunto, no morto, e disse: moço, eu te ordeno, levanta-te. E o moço se levantou. Então vejam o tanto que bem que Jesus fez. Curou leproso, curou coxo, curou cego, ressuscitou mortos, multiplicou pães e peixes na Galileia para alimentar aquele povo sedento, aquele povo faminto, não é? Tanto bem que Jesus fez. E o que eles dizem? Que Jesus estava expulsando demônios pelo poder de Beelzebul. Quem era Beelzebul? Ou melhor, quem é Beelzebul? A Bíblia diz, olha, o maioral dos demônios. É o chefe dos demônios. Eles comparam o Filho de Deus, o Deus forte, o maravilhoso conselheiro, o príncipe da paz, o Pai da eternidade. Eles comparam o Santo dos Santos. Eles comparam o Leão de Judá, que é Jesus, com Beelzebul. Meus irmãos, que blasfêmia! Que blasfêmia! Chamar o Filho de Deus de demônio. E Jesus diz: ora, se eu estou fazendo bem, curando leproso, curando cego, fazendo bem, ressuscitando os mortos, se é pelo poder de Beelzebul, pelo poder do maligno, então os vossos filhos, que também eram judeus, que também oraram, pedindo cura, lembramos de Eliseu, o profeta, lembramos de Elias, que ressuscitou o filho da viúva em Sarepta. Ora, se é por Beelzebul que Jesus estava expulsando demônios, então, e os filhos deles, ou seja, os antepassados? Então, meus amados irmãos, vejam que terrível a blasfêmia, a falta de respeito,
com o Filho de Deus, Jesus Cristo. Jesus, ele merece todo o nosso amor, todo o nosso carinho, toda a nossa devoção. Nós temos devoção a Ele, a Jesus. O que é devotar? Devotar é entregar o coração. Devotar é entregar a alma a alguém. Nós entregamos o coração, nós devotamos o coração a quem? Ao único que deve ser o dono do meu coração e do seu. Jesus de Nazaré, o homem das mãos furadas pelos cravos naquele madeiro da cruz. Meu Deus, que dureza de coração desse povo. Dureza do coração do nosso povo hoje também. De não aceitar Jesus, de achar que Jesus é apenas um espírito de luz, um mestre de luz, um profeta, talvez, como está escrito no Alcorão, um mestre de luz, como dizem os que seguem a doutrina espírita. Não, para nós cristãos, Jesus Cristo não é apenas um profeta, Jesus Cristo não é apenas um mestre de luz, não. Para nós cristãos, Ele é o príncipe da paz. Ele é o Deus forte, o Deus poderoso, que tem poder para tirar você desse sofrimento, desta dor. O Deus poderoso que tem poder para restaurar a sua casa, a sua família, o seu filho, a sua filha. O Deus poderoso que tem poder para enxugar as suas lágrimas. E digo mais, o Deus poderoso que tem poder para ressuscitar mortos, hoje também, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, como está escrito em Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. Que absurdo, que blasfêmia, chamar o Filho de Deus de Beelzebu, de demônio. Oh, misericórdia, Senhor. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, ame o Senhor Jesus, adore o Senhor Jesus, aceite o Senhor Jesus na sua vida, abra o seu coração para o Senhor Jesus e você será mais que vencedor, tenha certeza disso. Amém? Desejo a todos muita bênção e paz em nome de Jesus e até amanhã, se Deus quiser. E com certeza Ele quer.